Olá, seguidores. Nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês o que eu sei sobre BDIF-11, o FIINFRA do BTG. E aqui vou compartilhar principalmente a questão da metodologia da apuração de resultado aqui nesse FIINFRA e também os riscos envolvidos aqui nesse fundo. Aqui é o Thiago PS, seu canal Fique Esperto. Pois bem, para começar, vou explicar para vocês como é feita a apuração de resultado em BDIF-11. E aqui é a forma que ela apurava até então, porque quando fui preparar esse vídeo, notei que agora eles colocaram aqui um guidance, né, entre 80 centavos e 90 centavos até o aqui para o ano inteiro. Mas enfim, vou explicar aqui para vocês pelo menos como é que é a metodologia de apuração do resultado para BDIF-11 na maior parte da existência do fundo, que é a distribuição pelo carrego. Ou seja, o fundo ele ignora as flutuações da marcação ao mercado e paga o equivalente à taxa média. Essa daqui é uma metodologia que eu gosto, tá? Uma metodologia que proporciona uma melhor estabilidade, previsibilidade do rendimento, apesar da flutuação desse rendimento, pelo menos você não fica igual, por exemplo, agora a gente está observando aqui em fundos, em FINFAs da Esparta, em que corre a possibilidade de ficar sem rendimentos devido à marcação ao mercado, as debêntures estarem perdendo preço. É, pelo, tem esse lado, né? Mas também tem o fato de que também BDIF-11, quando estava aqui na farra de valorização de debêntures, com a marcação ao mercado e marcação de crédito jogando a favor, BDIF-11 também não apresentava uma melhora do rendimento. Mas enfim, até que eu gosto dessa forma como o gestor adotava, né, de pagamento do rendimento. Mas então explicar aqui para vocês de forma prática como que é essa apuração de resultado pelo carrego. Algo importante aqui que vocês devem saber sobre isso é a defasagem na apuração dessa inflação correspondente que vai impactar o rendimento. Aqui nos FINFAs nós temos defasagem de 0 e 1 mês, ou seja, para o rendimento aqui referente ao mês de junho, ele vai pegar a inflação de maio mais a previsão da inflação de junho feita pela Ambima. Então, vou mostrar aqui para vocês. Então, para junho, o resultado ele é o seguinte: ele pega essa inflação aqui do mês de maio, foi 0,58, pega essa previsão da inflação para o mês de junho feita pela Ambima e faz uma média. Ou seja, 0,58 mais 0,34 dividido por 2, daqui uma média de 0,46. E é por isso que aqui há alguns meses, como por exemplo aqui em novembro de 2025, teve apenas 60 centavos. Vamos ver como é que estava a inflação nessa época. Porque pegou outubro 0,09, mais a previsão aqui no mês de novembro deve ter sido aqui por volta desse 0,18. Então pegou uma inflação muito ruim. Vamos ver aqui talvez mais ou menos que pegar para outubro. Aqui eu tava pegando aqui setembro mais alguma coisinha aqui de outubro, então pegou uma inflação mais elevada. Então essa que era a forma de apuração de resultado em BDIF-11. No entanto, aqui um ponto que eu achei estranho é que nos últimos meses, aqui a partir desde o começo dos 26, ele começou a pagar 85 centavos todos os meses. No entanto, aqui, quando a gente pega a inflação aqui dos últimos meses, né, após a questão do conflito no Oriente Médio, ela para o fundo está pagando muito mais, né, já que pelo carrego aqui, pela distribuição do carrego do IPCA, ele deveria ter condições de pagar muito mais. Mas, enfim, aqui parece que o BTG cansou aqui desses testes que estava gerando essa flutuação no rendimento, né? Por exemplo, aqui, ó, mais de uma ocasião para 90 centavos, depois fica para 60, 70, 90, depois fica para 60 centavos novamente. Isso aqui com certeza gerava um descontentamento grande entre os investidores de fundos imobiliários e
e fundos fechados, né, que pagam rendimentos mensais, onde a maioria dos investidores gostam de ter uma previsibilidade do rendimento pago. Então, aparentemente, o BTG fez essa alteração aqui para esse valor dos 85 centavos. Aqui o problema é que nessa linearização a gente fica meio com dúvida, né, de tá bom que a gente tem até o final do ano, se mede entre 80 centavos e 90 centavos. Mas não sabemos como é que vai ser, como é que vai ser 2027. Não tem como aqui saber, né? Fica nessa indefinição de como que vai ser a definição do rendimento para o próximo período. Ok, agora aqui vou começar a falar sobre os fundamentos de BDIF 11. Primeira coisa sobre a gestão, sobre o BTG. E aqui o bicho pega, tá? Eu não conheço nenhum investidor de BDIF 11 de longa data que fale bem sobre a gestão, que os cotistas estão, pode dizer, praticamente como traumatizados, tá? Realmente aconteceu muita coisa ruim ao longo do tempo aqui em BDIF 11. Parece que teve emissão abaixo do VP, até mais de uma emissão abaixo do VP, tá? Eu não sei dizer o quão importante foram essas emissões, porque eu ainda não era influenciador na época, mas pelos relatos, foi realmente coisa bem pesada, tá? Como eu disse, cotistas ficam muito, mas muito bravos mesmo. Uma coisa que eu já ouvi eles citarem foi uma alocação em tesouro direto que eles fizeram com uma captação e daí logo em seguida o tesouro, as taxas subiram bastante, acabou que teve uma desvalorização enorme aqui desse tesouro direto que eles compraram. Acho que aqui também teve problema aqui com Americanas lá no passado. Então talvez seja por isso que hoje o fundo paga apenas 85 centavos. Pode até ser um rendimento interessante para quem está entrando agora nos 70 e poucos, mas imagina para quem entrou lá atrás, né? Que provavelmente o IPO foi lá na casa dos R$ 100. Então, pensar por esse lado, o cotista lá de trás realmente deve estar bastante insatisfeito. Ok, então começar aqui agora a falar sobre fazer uma análise sobre o risco de crédito em BDIF 11. Primeiro ponto que eu tenho para falar aqui nessa parte para vocês sobre os ratings, sistema de ratings aqui em BDIF 11. Cadê? Aqui. Aqui o gestor coloca logo no início do relatório, né? Logo na segunda página. Como se fosse algo aqui maravilhoso, né? Ter várias aqui posições triplo A, duplo A menos, A mais. Isso aqui passa a visão de que realmente o fundo é lindo, maravilhoso. Toma cuidado com isso daqui, tá? Muito cuidado mesmo. Lembro vocês aqui, adoro usar esse exemplo, que até poucos meses antes, a Raizen era um triplo A, pouco tempo depois teve uma recuperação extrajudicial. Então, aqui nas questões de ratings, a única coisa que eu presto atenção é na classificação negativa. Aqui sim é algo realista. Já aqui essas outras classificações positivas aqui, eu ignoro completamente, tá? Essas empresas de ratings para mim não vale porcaria nenhuma, vale nada de nada mesmo. Ok, agora aqui sobre os segmentos investidos. Temos aqui 32% em energia, aqui no asterisco fala que 18,7% em geração. Geração, para mim, é o segmento mais arriscado aqui de energia, tá? Porque você não tem uma, uma monopólio natural, tem uma questão aqui também de que pode sofrer mais com as questões climáticas, né? Não ter a geração conforme esperado. Enfim, aqui geração de energia, apesar de ser um segmento resiliente, sim, mas dentre as três possibilidades, distribuição, transmissão e geração, para mim, geração é a que eu vejo mais risco. Saneamento, 27%, é segmento bem positivo, resiliente. Telecomunicação, 16%. Esse aqui é um segmento muito ruim, você não tem monopólio, tem bastante competição, necessidade de bastante investimento. Telecomunicação, o pior segmento possível em FIINFRAs. Inclusive, quando chegar aqui na parte dos problemas, vê que a telecomunicação deu bastante dor de cabeça.
Rodovias, para mim positivo, apesar de serem empresas bastante alavancadas. Iluminação, imagino que aqui a gente também tem uma situação de monopólio. Então vamos aqui agora para a carteira de crédito. Ah, carteira de crédito. Ok. Então, primeiro ponto aqui sobre a diversificação. Até que a carteira está praticamente bem diversificada, apesar de que o gestor ele não facilitou a vida aqui, não colocando mais próximo aqui os meus devedores, né? Por exemplo, aqui, ó, Iguarrio aparece com 3,8 mais 1,9 lá embaixo. Vai dar aqui 5,7% de exposição. Ele não facilitou aqui para a gente fazendo essa soma, mas aparentemente tem uma boa diversificação entre os devedores. Agora, sobre aqui alguns ativos para se tomar um pouco mais de atenção. Aqui, Guaril, marquei em amarelo, não chega a ser um caso crítico, mas muita gente questiona o nível de alavancagem dessa empresa, da empresa. Aqui é uma empresa do segmento de saneamento. Empresas de saneamento estão bastante alavancadas após o marco regulatório. Mas enfim, tem gente grande que por trás parece ser um caso até então tranquilo, tá? Não, talvez seja mais drama do mercado. Ok, continuando aqui, alguns ativos para prestar atenção. Temos aqui a Liga Telecom. Liga Telecom é o que está marcado lá com CC-, lá na questão dos ratings. Olha, a Liga Telecom realmente deu problema, tá? Aqui do setor de telecomunicação, acabou que não aguentou concorrência. As últimas informações que eu tenho é que a empresa está para ser adquirida por outra do segmento. Aí, como é que vai ficar os credores aqui nessa história? Eu não sei dizer. Mas que dá para ver, olha só, já tô marcada, a ativa está marcada a zero, né? Que também marcada a zero temos a Wiclix, também aqui do segmento de telecomunicação. Como eu disse, telecomunicação é fonte certa de dor de cabeça, tá? Muita concorrência, muito investimento, enfim. Aqui principalmente as empresas de fibra, né? Fibra ótica, que internet por fibra, tem dado bastante dor de cabeça. Outro ativo que pode gerar preocupação é essa debênture da Light. Light dispensa comentários, né? Aquela empresa de distribuição de energia lá no Rio de Janeiro sofre vários problemas com gato, né? Gato, inadimplência, inúmeros problemas. Mas aqui, o que é dito é que a BDF11 comprou com a debênture com bastante desconto. E que a gente pode observar aqui, ó, na taxa de aquisição, IPCA mais 19,21%. Hoje até teve o fundo conseguiria vender essa debênture com lucro, aqui é negociado hoje a IPCA mais 16,40. Então, mas sob muito risco aqui, né? A Light, tomar muito cuidado mesmo. Ok, ah, então aqui, acho que sobre a carteira de crédito seria isso que eu consegui identificar. Ok, então vamos aqui para a conclusão sobre BDF11. Olha, aqui não, sinceramente não vi nada de especial aqui em BDF11 não, tá? Talvez aqui só me interessaria se tivesse aqui com desconto bem elevado ou negociando com yield significativo. Aqui com 85 centavos, no momento que estou gravando aqui com a cotação 71,41, estão falando de um dividend yield de 1,19% ao mês. Então já começa a ficar com um yield interessante, né? Bem interessante mesmo. O problema é que fica a dúvida, né? Desse Garnes. É difícil da gente acompanhar essa questão dos resultados em FINFAs, né? Por exemplo, o resultado aqui do último mês, apenas 0,30%. Então, bem difícil. Fique com receio se esse Garnes pode ser mantido aqui, talvez, para 2027. Eu tenho esse receio, tá? Tenho receio aqui com essa questão do Garnes. Apesar de que também existe uma possibilidade
do gestor está aguardando aqui resultados para um momento melhor. Lembrando vocês que FINFAs não possui a obrigação de distribuição de 95% do resultado. Então, a minha percepção aqui de BDF 11 é de neutra para negativa. Essa para negativa, principalmente por conta do que o BTG já aprontou aqui no passado, pelos relatos que me passaram. Ok, então é isso aqui que eu tinha para compartilhar com vocês. Peço seu like, se inscreva no canal. Lembre-se que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima.